Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência. Aberto a partir das 9h30 às 15h30. Muito boa tarde, mas muito boa tarde mesmo. Hoje, um programa muito especial, o seu Telescópio Diário, meio-dia em ponto, aqui pela TV Itapê. Excepcionalmente, o programa de hoje está sendo gravado. Então, motivo pelo qual não é possível a participação do público, mandando perguntas, questionamentos. Mas utilize as nossas redes sociais da mesma forma, porque nós encaminhamos questionamentos para o nosso convidado e eu tenho certeza que oportunamente ele responde. Eu vou fazer suspense um pouquinho, vou começar aqui pelo meu lado direito. Caio Lima, tudo bem, meu amigo? Eu bem, e você, Fábio? Estudante de Direito. Estudante de Direito, professor de História. Continua lecionando ou não? Sim, continuo lecionando. Dá para juntar as duas Dá para conciliar. atividades aí. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado eu pelo convite, Fábio. Ao seu lado direito, Edson Lima. Mesmo sobrenome, né? Tudo bem, Edson? Tudo bem, Fábio? Claro que é o mesmo sobrenome. Ele é meu filho. Ah, eu não sabia. Meu filho. Tudo bem. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Também professor de História, né? História, de Filosofia, Sociologia, de Geografia. Só isso por enquanto. Só isso por enquanto. Uma bancada realmente qualificada para me ajudar aqui a conversar com o professor Dr. Ricardo Ligiera. Tudo bem, professor? Tudo bem, Fábio. Seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Satisfação. A gente vai travejar você de perguntas, mas sempre com o foco de levar para o telespectador ensinamentos, novidades. Eu tenho certeza que nessas próximas 8 horas a gente vai ter um resumo da atividade do professor, né? Sem dúvida. Fale. Vamos encher de perguntas, porque a gente quer aprender. É isso aí. Mas deixa para daqui a pouco. Espera aí, eu professor. também quero. Então, não tem o tempo. Tempo nós temos aqui. Eu vou chamar um break rapidinho, mas antes lembrar que o programa Telescópio conta com o apoio do Plano Familiar Camargo, também da Unimed Sul Paulista, do Sicredi Cooperativa de Crédito e da Água Mineral Sarapuí. Pode abastecer de mais água aqui, que a gente vai falar bastante hoje. Professor, fique muito à vontade. Aliás, 3 professores. 4. Fiquem muito à vontade. Vou chamar um break bem rapidinho e na volta tem aula para você. Até já. Prontinho, de volta, programa Telescópio, ao vivo, aqui pela TV Itapê, pelas mídias sociais. Ao vivo, porque está indo para o ar agora, meio-dia. Mas o programa foi gravado. Mande suas perguntas, mande seus questionamentos, que a gente encaminha aqui para a bancada, para os membros dessa bancada professoral no Telescópio de hoje. Queria apresentar primeiro, não que vocês não sejam, mas um convidado importado, né? Claro. O professor Ricardo é natural de São Paulo, professor? São Paulo. Mora lá ainda? Moro um pouco em São Paulo, um pouco em Itapetininga. Tem bastante atividade aqui na cidade? Aqui sim, já há mais de 18 anos, dando aula aqui nas faculdades integradas de Itapetininga, como professor de Direito, então já me considero um pouco itapetiningano. Já comeu bolinho de frango? Já comi. Então volta para a terra, né? Isso aí, seja muito bem-vindo, professor. Vamos falar um pouco sobre a sua docência. Deixa eu perguntar para o Caio, o que levou você para a docência? Começar a dar aula de história. O que me levou a dar aula de história, tanto meu pai como a minha mãe são professores de história. Então o assunto em casa... Ambos. Era só história. A minha mãe ainda é um pouco mais antiga. Minha mãe era professora de Estudos Sociais, USPB e Educação Moral e Cívica, né? Então, são matérias que hoje a gente vê que faz falta no currículo, né? Nas escolas.
Então, esse assunto sempre de história foi tema de discussão na minha casa, meu pai, minha mãe, foi apresentado... Foi fazer faculdade de História. Fui fazer faculdade de História. Já era dentro de casa, estava no sangue, né? Não tem como não... Há quantos anos dando aula? 10 anos. 10 anos. 10 anos. Já é uma quantidade razoável aí, né? 10 anos do governo do estado de São Paulo. Venha bem, então. O... Professor Edson, e o que o levou para a docência? Foi porque eu sempre gostei da história, eu sempre gostei. Antes da história foi filosofia. A filosofia, você estuda e ela entra em você. Não é que você entra aqui nos estudos, você permite que as discussões, as ideias entrem em você, para que você possa ter base para discutir, para conversar. E a história veio para complementar a filosofia. Eu tive aulas com grandes mestres. Eu tive aqui um semestre com um tal de Sérgio Buarque de Holanda. Opa! Pai do Chico Buarque de Holanda. Eu estudei um ano antes, quem estava aqui na minha frente, mas nós tínhamos amizade, é o Jaime Pinsky, dono da editora Contexto, aqueles livrinhos que diz o que é história, o que é filosofia, o que é pedagogia. Ele é o dono da editora Contexto, Jaime Pinsky. Eu tive aula com alunos lá do Florestan Fernandes. Então eu tive bons mestres, bons professores. E depois eu fiz geografia, fiz administração, fiz pedagogia, e na época a pedagogia, você tinha que fazer administração escolar e depois supervisão escolar. E não era... era todo o curso presencial. Aí fiz direito também. Então, foi isso, foi a paixão pela história, a cultura. Então, eu sou apaixonado pela cultura. Muito bom. E temos um mestre, sim, na bancada, sim, professor Ricardo. O que o levou à docência, professor? Fale um pouco da sua formação no direito, como tudo começou. História longa, né? Temos tempo. Como temos 8 horas... Temos 8 horas. Já se passaram, ainda sobraram 7h50, né? Mas é interessante falar o que me levou para o direito. Na infância eu ainda me interessava muito pelas áreas da saúde, pensava em ser médico. Mas tive um caso na família de uma acusação falsa contra o meu avô, seu Gentil. Seu Gentil é uma pessoa muito simples, amigo de todo mundo, muito honesto, filho de italianos. Nunca teve problema nenhum com a justiça, muito menos com a polícia. E um dia ele foi acusado falsamente de um crime de homicídio doloso. Puxa. Atropelaram uma pessoa e fugiram, se evadiram do local. E anotaram a placa do carro dele. Ele, do nada, foi envolvido numa acusação de homicídio como se ele tivesse matado ali por dolo eventual. Assumiu o risco de produzir o resultado da morte porque estaria correndo, mas não foi ele. E eu, criança, o acompanhei na delegacia. E ele foi humilhado, ele foi xingado, ele foi torturado psicologicamente, talvez só psicologicamente, porque eu estava presente ali com ele. O julgamento ali foi imediato. E queriam obrigá-lo a confessar que era ele. Não tinha sido. Até há pouco tempo, conversando com um delegado, com um amigo aqui da cidade de Itapetininga, ele falou: Ligeira, não sei se você tem consciência disso, mas ali foi a sua primeira atuação como um advogado. Mas aí, Fábio, diante dessa história, foi que eu cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, eu vou ser advogado. Ela falou: por quê, filho? Eu nunca tinha falado disso até então. E aí eu falei: porque eu nunca mais vou deixar que meu avô seja humilhado, acusado, como ele foi hoje. Eu nunca vou mais deixar isso acontecer com ninguém. Esse foi o meu desejo, isso que despertou o meu interesse pelo direito. Utilizar minha vida de alguma maneira em prol das pessoas inocentes que estavam sendo acusadas falsamente. Foi fazer direito em busca de justiça. Na época eu achei que isso era possível. Achei que era possível. Gostei da ponderação. Hoje eu digo para os meus alunos, né, sem decepcioná-los, hoje eu sei que não se faz justiça. Hoje a gente tenta minorar as injustiças. Porque a partir do momento que uma pessoa é acusada injustamente, falsamente, a injustiça já foi praticada. O que a gente tenta, com o nosso papel como advogado, é tentar diminuir, minorar as consequências daquela situação injusta. E aí você falou, porque
professor? Porque eu acredito, né, acredito firmemente, até relacionado a tudo que faço hoje, que aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente aprende, não deve ser retido, não deve ficar com a gente. Acho que isso é egoísmo. A gente tem que passar para o mundo, a gente tem que compartilhar, a gente tem que divulgar. Então, meu desejo de ser professor era compartilhar o meu ideal de lutar contra as injustiças desse sistema. Fez direito aonde? Ainda em São Paulo? Ainda em São Paulo. Estudei direito em São Paulo, depois fiz especialização, como sempre gostei de medicina, da área de saúde, fiz uma especialização na faculdade de medicina da USP, uma especialização em bioética, depois fui para os mestrados, fiz 2 mestrados, depois o doutorado, já na Universidade de São Paulo, na USP, né, em São Paulo, e continuo atuando ainda na área jurídica, mas percebi que não era o suficiente, eu queria algo mais, eu queria uma forma ainda mais intensa de ajudar as pessoas. E aí, através da docência, também é uma forma de você multiplicar esse seu desejo, Exatamente. Né? Quando a gente conseguir espalhar não só o conhecimento, mas o ideal. Acho que é um ideal de vida. A gente é muito idealista, né? Você é professor, vocês são professores todos aqui. A gente tem um propósito, a gente tem um objetivo, a gente tem algo que a gente quer transmitir. Né? E isso nos contagia de uma maneira maravilhosa. Edson, aluno Edson, você viu como é preparado uma aula para os alunos? A carga que tem antes do professor entrar na sala de aula e falar boa noite? É um currículo... Você sabe disso, né? Como professor ainda. Mas o que você destacaria do professor Ricardo como professor? Eu sou aluno dele, né? E a empatia dele com os alunos e ele não traz só o conhecimento. Ele é meu professor de Direito Civil e não traz só conhecimento técnico em Direito Civil, né? Ele traz um conhecimento emocional, ele traz empatia, compaixão entre os alunos. Então, é mais do que um professor que está ali somente para passar um conteúdo. Ele tem prova na outra semana, será que é por isso? Eu acho que é por isso. Mas ele já assinou um documento aqui, ele não vai prejudicá-lo, tá? Se ele já assinou, tá bom. Já assinou, tá tudo... O pai tá aqui, para reunião de pais. Por que direito civil, professor? O direito civil surgiu como um acidente, porque eu queria ser criminalista. Eu iniciei como criminalista, advogando na área criminal. Pensando no meu avô, era para honrá-lo. Era para levar aquele legado adiante, defender alguém inocente. Mas eu sofri demais. Dizendo de forma simples, dando uma resposta curta, eu não aguentei. O direito penal não era para mim. Porque eu iniciei advogando e defendendo pessoas inocentes. Eu só aceitava, era um requisito, era uma condição para que eu aceitasse o caso. Ou a pessoa teria que ser inocente, ou ela teria que estar arrependida do que fez. Convencê-lo primeiro. Primeiro ela tinha que me convencer. Então, isso eu percebi com o passar do tempo que me colocava sobre as costas um peso muito grande. Porque defender o culpado, Fábio, é muito fácil. Você combina com o bandido, com o sujeito que praticou o crime, você fala, olha, eu vou tentar aliviar um pouco a sua situação. Vou tentar diminuir sua pena. Você tem que ser franco com ele, sempre, né? Absolutamente franco. Nunca fazer promessas que você não possa cumprir. E se você conseguir eventualmente absolver, ótimo, né? Se conseguir absolvição para ele, ótimo. Agora, será que para a sociedade tá bom? Né? Por exemplo, e nada contra os advogados criminalistas, por favor, me entenda. Com todo respeito, até para que uma pessoa seja condenada justamente, ela tem que ter defesa. Sim. Tá? Então, sem nenhum demérito, sem nenhuma crítica aos advogados criminalistas. Eu que não servi para isso. Porque eu não conseguia, por exemplo, defender um estuprador, defender uma pessoa que matou alguém e que continuaria fazendo. Que continuaria praticando aquele crime. É uma questão de consciência. Eu não conseguiria. Então, até o que me motivou, pelo meu ideal, eu falei, eu quero defender pessoas acusadas injustamente. E tive, eu não posso dizer se a sorte de encontrar muitas dessas pessoas. Então, eu encontrei pais acusados pela morte da própria filha, encontrei pessoas que foram acusadas injustamente, falsamente, só pelo seu tom de pele, pela sua origem étnica. E encontrei também criminosos que tinham se arrependido muito e que procuraram levar uma vida diferente. Foram casos maravilhosos, que cada um deles, por si só, já teria que ter um programa inteiro para a gente contar. São histórias muito interessantes. Mas, em resumo, o que eu posso falar para você?
eu sofri com cada uma dessas pessoas e com as famílias dessas pessoas. Porque quando você defende alguém inocente ou alguém que realmente se arrependeu do que fez, o peso que aquilo recai sobre você é muito grande. É muito, é enorme, né? Porque você vai colocar uma pessoa inocente, você vai, talvez, dependendo da sua atuação, permitir com que ou não conseguir evitar que uma pessoa inocente cumpra por um crime que não cometeu. Isso é muito pesado. Claro. Então, quando a filhinha do sujeito acusado ali justamente olha para você e fala: cadê papai? Papai vai sair? E você não tem o que falar para aquela criança, porque o pai está lá. Te provocando um pouco, o filho, essa filha do traficante, do estuprador, também fala a mesma coisa. Também fala. E aí é uma situação mais delicada ainda. Por isso que eu falei, ele tem que ter a defesa dele. Só que eu me considerava incompetente para fazer certas defesas. Se eu não estivesse convicto, é uma questão puramente ideológica. Se eu não tivesse convicto, com toda franqueza, já recebi traficante no meu escritório que eu falei: olha, eu não vou fazer a tua defesa. Eu falei: por que não, doutor? Porque eu não vou ser um bom advogado para você. Eu tenho uma outra pessoa que vai ser melhor advogado do que eu para você. Então eu vou te passar para outro colega. E já defendi traficante também e homicida, em que eu acreditei, não na inocência, mas no arrependimento sincero. A pessoa mudou a vida e me provou que estava disposta a ser reintegrada à sociedade. Ok, então nós vamos fazer a sua defesa. E não me arrependi de ter feito. Mas é claro que o sofrimento acontece em ambos os lados, né? A família do criminoso, a mãe do criminoso, o filho do criminoso, sofre junto com ele. Por isso que eu falo, o direito à defesa é um direito absoluto, um direito indiscutível. Todos têm que ter direito à defesa e acho que a gente tem que ser muito franco, o que a gente é capaz e o que não é capaz de fazer. O que eu não sou capaz, e aí você falou, por que eu fui por direito civil? Talvez por isso, porque eu me senti que eu não era capaz de defender certas pessoas. Eu me envolvia muito emocionalmente. E Ministério Público e magistratura, já pensou ou não? Pensei, como todo bom estudante de direito, a gente sempre pensa, queria aquele ideal, mas acabei não levando adiante. Acabei fazendo com que aquele amor pela docência tomasse conta de mim, até vários amigos que são magistrados. José Renato Nalini, que foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, falava: ligeiro, você não vai prestar concurso. E eu falo: não, talvez algum dia, doutor Nalini. Ele queria muito que eu fosse juiz. Mas eu me envolvi primeiro com a docência. E uma vez que a gente se envolve com a docência, Fábio, eu acho que os colegas aqui sabem. A gente entra no sangue, né? Entra no sangue. Posso colocar que o doutor não por ser advogado. Eu respeito muito aqui o título. Muitas pessoas falam assim: olha, o advogado, até médico, devido a uma lei aqui imperial de 1827. Se acabou o Império, se a República veio, ela acabou tudo, mas culturalmente ficou. Mas como o Ricardo, ele é doutor, né? Você é mestre e você é doutor também. Mestre e doutor para a Universidade de São Paulo. Então eu vou me permitir chamar você pelo título, doutor. Porque eu admiro, eu tenho orgulho das pessoas. Né? Bem, hoje a gente percebe que muitos advogados, eles têm uma certa deficiência em sua oratória. Porque, eu não sei se hoje, porque eu fiz direito há 25 anos atrás, mas o que faltava, não sei se hoje tem, me perdoe se é caso, é um curso de oratória para o profissional aqui do direito. Eu digo não só que a gente está falando aqui do direito, mas para professor também. Não tem curso para aquelas pessoas que têm como função de uma plateia. Isso hoje tem curso ou não tem? O que você acha disso? Dá para você colocar? Eu poderia dizer, né, doutor Edson também, professor Edson. Mas sabe que mais do que doutor, eu gosto de ser chamado de professor mesmo, porque acho que é o que eu mais gosto de fazer, é compartilhar, é ensinar. Então, eu quando não me chamo de doutor, eu não fico bravo, não, pelo contrário, eu nunca me identifico como doutor. Eu acho que tudo isso é vaidade, eu acho que tudo é só uma questão de nomenclatura, e eu vou pedir licença para te chamar de Edson. Edson, perfeito.
Porque eu acho que a gente se aproxima mais, Sim, a sim, gente sim. acaba tendo uma relação menos formal, mais amiga, né? Sim, sim. Mais próxima. E você, com a sua formação, o Caio com formação na área jurídica, percebem que aí é uma crítica que eu faço a todas as faculdades. Para mim, todas as faculdades estão falhando quando elas não se preocupam com a comunicação. Se espera que o advogado fale bem, que ele seja arrebatador nas suas palavras, que ele seja contundente. Que Por escrito também, né? Que são as duas ferramentas do advogado, as duas armas, né? É a palavra escrita e oral. O advogado que não sabe escrever não é para ser advogado. O advogado que não sabe falar também não. Tem um juiz que falava que advogado que não sabe falar é como o peixe que não sabe nadar. Ou seja, já nasceu morto. Não tem como. E, infelizmente, a maioria das faculdades, elas não se preocupam com isso. As faculdades de comunicação têm toda uma preparação do profissional para que se comunique bem, para que consiga exercer a fala. Para o profissional do direito, ele trabalha com a comunicação o tempo todo. Então, ele não teria que estudar comunicação também? Se não fazer uma graduação em comunicação, mas ter um módulo específico dentro da faculdade O conteúdo lá deveria de ter. comunicação? Né? E nesse sentido, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu já também há muito tempo estou na Uninove, em São Paulo, dou aula na Universidade 9 de Julho. E a Uninove teve, durante vários anos, disciplinas voltadas para oratória forense. Foi muito bom. Oratória forense. Oratória forense. Que é a oratória voltada para o fórum, para os tribunais, para as audiências, para o ambiente jurídico. Né? A gente poderia chamar de oratória jurídica. Então, eu dei vários anos de aula de oratória forense na Uninove. Atualmente, eles têm uma disciplina que não chamam de oratória, mas é uma prática voltada também para a comunicação. E aqui na FKB, em Itapetininga, eu também tenho o privilégio de estar numa faculdade que se preocupa com isso. Tanto que a gente vai iniciar agora um curso aos sábados para os alunos de direito aqui em Itapetininga, né? Além de outros campos, né? Além de fazer os treinamentos também particulares, cursos particulares, treinamentos para empresas, porque acho que é uma preocupação que todo mundo tem que ter. Com todo certeza. Profissional que se comunica. Né? Eu posso dar um depoimento pessoal aqui pela vivência aqui no Telescópio. Convido pessoas que não rejeitam o convite, recusam o convite. Eu pergunto por quê, o que aconteceu, porque não sabem falar. Né? Tem dificuldade com a comunicação, com a expressão, com a postura. E é incrível. Às vezes até gente bem-sucedida, numa área empresarial, por exemplo, mas que tem pavor dessa comunicação. Você acredita que o medo do microfone pode atrapalhar? A pessoa pode ter medo do microfone? Sem dúvida. Quando você está falando, Edson, seja no tribunal do júri, seja na televisão, seja num discurso, numa sala de aula, ou reunindo os funcionários da tua empresa, você está trazendo todas as atenções para si. Então, passa a ser uma cobrança muito grande. Como que está meu penteado? Será que está certo? Será que eu estou bonito? Será que eu estou certo aqui? Será que eu estou falando errado? Se eu falar uma bobagem, o Caio vai rir de mim, o Edson vai tirar sarro de mim. Você se coloca numa posição de desnudez para todo mundo te avaliar. Agora, não que seja fácil a solução, mas se você sabe o que você está falando, você não precisa ter medo do julgamento, né? O problema é quando você está inseguro. E não tem uma terapia, professor, para que o advogado ou o professor, dependendo aqui da área, até para o empresário, para vamos melhorar essa desenvoltura. Isso. Tem alguma terapia nesse sentido? Curiosamente, o que me levou para a área da psicoterapia, de começar a estudar, fazer pós-graduações em psicoterapia, foi isso. Eu tive esse privilégio também de criar dentro da OAB São Paulo, lá na sede da OAB, o primeiro e único treinamento gratuito para advogados que existiu até hoje dentro da ordem. Nunca houve, toda a história da OAB, nunca houve um treinamento contínuo e gratuito. Eu realizei esse treinamento na OAB, a gente chamou de oficina de oratória, que é uma oficina de trabalho mesmo. Não são aulas apenas, uma oficina de oratória. E a gente está ali para consertar, para ajudar as pessoas a usar as ferramentas e conseguir melhorar a comunicação. Por quê? Eu estava falando, né? Eu disse que as faculdades em geral não preparam o profissional do direito para falar. E depois se espera que ele fale bem. Então esse treinamento de oratória que a gente realiza na UAB,
dependendo da gestão, é uma questão política, dependendo da gestão da OAB, eu tenho mais ou menos espaço, mas há 12 anos eu consigo persistir lá e não é... Continua. Gestão após gestão, mudando diretoria, mudando presidência. Eles não conseguem me colocar para fora porque o trabalho é muito relevante. E aí dentro da OAB eu comecei a perceber o seguinte, às vezes você ensina técnica e a pessoa tem um bom desenvolvimento. Faltava técnica, um pouquinho de técnica. Ela aprendeu a técnica e aí ela se torna um bom comunicador. Para outras pessoas, não adianta ensinar a técnica. Isso começou a me perturbar. Eu falei, por quê? Por que para esse aqui a técnica funciona? Para aquele ali a técnica não funciona? Se a técnica é boa, não, então tem algo que a gente não está levando em consideração. Então talvez eu tenha sido um dos primeiros professores de oratória que começou a se preocupar com a questão emocional. Eu comecei a perceber, por exemplo, a pessoa que fala assim, Ligeira, me dá uma dica para eu falar mais devagar, porque eu falo muito rápido. E as pessoas não entendem o que eu falo, eu tenho uma dicção ruim, então me dê uma dica para que eu consiga falar mais devagar. Não adianta, não é dar dica para falar devagar, o problema dela não é a fala, nunca foi a fala. O problema dela é uma questão de ansiedade, por exemplo. Se ela é uma pessoa naturalmente ansiosa ou sofre pela ansiedade, um transtorno de ansiedade generalizada, se eu ensinar a técnica para ela falar mais devagar, ela vai travar. Porque ela vai diminuir a velocidade da fala, mas os pensamentos dela não estão acelerados. Estão aceleradíssimos. E aí eu comecei a perceber, e curiosamente, comecei a fazer cursos, pós-graduações dentro de diversas áreas de psicoterapia e comecei a aplicar essas técnicas dentro da OAB. E vi que funcionou demais. A própria programação neurolinguística, tudo bem que alguns podem criticar, é pseudociência, enfim, não estou aqui para criticar, acho que cada área de formação humana, cada conhecimento, ele pode ser útil em determinado sentido. Mas aí seria aqui um curso ministrado pela ordem e você seria o professor desse curso. Isso, então eu sou o coordenador e o professor desse curso. No caso, aqui nós temos aqui uma presidente maravilhosa, Ana Lúcia Benedetti, Sim. Maravilhosa, muito competente, está fazendo aqui uma gestão maravilhosa. E você chegou a conversar com ela para implementar este curso aqui ou não? Sim, implementamos, inclusive. Aqui? Sim, aconteceu aqui? Aconteceu aqui também. Porque da seccional paulista, aí aqueles que foram meus alunos, eu os treinei, eles começaram a levar essa... Disseminou para várias subseções. E aqui em Itapetininga, como eu estou aqui dando pelo menos 1 ou 2 dias por semana a aula, eu falei, vamos aproveitar. E a gente fez acho que 2 anos. Esse ano, que iniciou uma nova gestão, ela já me nomeou novamente como presidente de uma comissão de oratória forense, e eu preciso voltar a conversar com ela para a gente combinar e dar andamento, porque é algo extremamente necessário. Quando isso for levado a cabo, comunique a gente. Faço questão de botar o telescópio à disposição aí para divulgar. Que bom, excelente. Para mais você sabe advogados que muitos não vão, e aí tem um problema, viu? Edson, Fábio, Caio. Tem um problema que muita gente fala assim, mas eu já sei falar. Eu já sou advogado, eu já sou professor, eu vou estudar oratória para quê? Inclusive alguns pensam, eu já sou um bom professor. A pessoa pensa, eu já sou um bom professor, eu sou professor há 20 anos. Então não preciso estudar oratória. E eu, no íntimo, falo, puxa vida, se ela tão somente se desse conta que ela é ótima, mas se ela estudasse oratória, ela seria excepcional, ela não falaria essa bobagem. E ela estudaria oratória. Legal. Sempre temos um pouco a aprender. Sempre. E essa questão do julgamento a que eu me referi, é correta essa afirmação ou não? Medo do julgamento. Medo do julgamento? Todo mundo está me vendo aqui. Então. Você sabe que há frases que o cérebro aceita mais facilmente. Então, por exemplo, aquelas frases... O ser humano... Aqueles vídeos curtos de Instagram, de TikTok. Eu vou te ensinar 3 técnicas simples para acabar com o medo de falar em público. Gente, desculpa, isso não existe. Isso é enganação. Ou então a pessoa fala assim, te enganaram a vida inteira, você nunca teve medo de falar em público, você tem medo de falhar em público. Então parece, a gente escuta essa frase, rima, você fala, é verdade. É uma frase de efeito. Será que é verdade isso? Será que é verdade isso? Pode ser, pode não ser. O fato é o seguinte, tem pessoas que têm medo de falhar? Tem. Porque não é legal errar. Não, acho que todos nós temos medo de falhar, né? A gente não quer errar, a gente não quer cometer uma gafe. O problema é quando o medo paralisa. Mas medo de errar, eu acho que todo mundo tem, né? Medo de errar, sim. Mas para muitas pessoas, o medo não é errar.
Porque eu posso, Fábio, eu posso ainda ter um desempenho excelente e ainda assim eu travo. Tem pessoas que elas são ótimas no que elas fazem. Elas têm conhecimento, elas falam bem, mas ela trava. Você fala, o que você acha que você vai fazer? Você vai errar? Não, não vou errar. Você está falando sobre o que você sabe se comunicar e ainda assim ela trava. O medo nem sempre é de falhar. A gente não pode adotar soluções simplistas e generalizar. Cada pessoa é diferente. Sim. Você não é igual a mim. Você tem os seus problemas, eu tenho os meus. Né? O que vai travar você não são as mesmas razões, os mesmos fatores que vão me travar. Mas eu acho que o medo do julgamento é o que realmente pesa na maioria das pessoas. Não é nem falhar. Julgamento. O julgamento. Por quê? Como é que eu vejo o julgamento hoje, dentro até do trabalho que eu realizo, dentro da linha psicoterapêutica que eu adoto? O ser humano, ele precisa da sociedade. Isso veio de toda a evolução social do cérebro humano, da forma como nós fomos nos adaptando ao longo de milhares de anos. E sozinho eu fico desprotegido. Sozinho eu morro, sozinho eu não sobrevivo nesse planeta. Então eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de pessoas. A gente precisa do ser humano para tudo, a gente tem que reconhecer, né, a nossa incapacidade de viver sozinhos. E eu acho que a gente já tem internalizado na nossa mente isso. O julgamento, é claro, quando a gente fala em julgamento, nós estamos falando do julgamento adverso, da condenação. O elogio é O outra julgamento coisa. favorável está ótimo, não, mas o julgamento desfavorável, ele pode acarretar o quê? A morte social, a exclusão do grupo. Então as pessoas pensam, por que ter medo de falar em público? Né? Imagine, por exemplo, eu falo assim para você, Fábio, você tem medo de falar em público? Não, não fica com medo não. Olha, deixa eu te falar uma coisa, você não vai morrer por falar em público. Não vai acontecer nada. O máximo que pode acontecer é você errar, esquecer alguma coisa, mas olha, fique tranquilo, você não precisa ter medo. Eu racionalizo. Aí você olha para mim, é Ligeira? Eu falo, é. Você fala, que bom, então muito obrigado, viu? Então a partir de hoje eu não vou ter mais medo. Será que é assim? Não é. Não é, não adianta a gente racionalizar. Eu posso trabalhar a questão cognitiva com você, a racionalidade e te provar por A mais B, vez após vez, que você não precisa ter medo. Você vai continuar se eu não trabalhar nas razões que te levam... Emocionais, na causa emocional. Perfeito. O que te leva a sentir esse medo? E o que te leva não é a mesma coisa que me leva, não é a mesma coisa que leva você que está nos ouvindo. Cada pessoa tem as suas razões. Então existem técnicas que podem ser úteis para todos? Existem. Mas tem uma solução mágica que vai curar, que vai solucionar qualquer caso? Infelizmente não. Mas uma coisa é certa, se eu compreender que esse medo do julgamento, na verdade ele está relacionado ao medo de eu ser excluído socialmente. Quem não tem medo? Eu estou aqui, eu posso falar bem, eu posso ter uma facilidade de comunicação depois da prática, para mim não é algo natural, é algo que eu tenho que treinar constantemente, mas eu sei que se eu falar uma coisa, que eu for indelicado com você, que eu, de alguma forma, te ofender, ou se eventualmente eu ofender os alunos, você, seus colegas, até eu recuperar aquilo, para ser cancelado hoje, é a coisa mais fácil do mundo. Virar um meme, virar um motivo de ridicularização, sofrer a morte social, você está me entendendo? Eu estou vivo, mas eu sou tratado como se não estivesse. É a morte lenta, é a morte aos poucos, é ser rejeitado pela sociedade. Eu acho que a rejeição, para mim, a rejeição dói mais do que qualquer coisa. Mas, professor, há muitos anos atrás, hoje nós temos ensino fundamental e ensino médio. Antigamente era primeiro e segundo grau. Tinha os famosos jograis. O jogral que você ia na frente, apresentar um trabalho que o professor pedia, com cartaz, não sei o quê. E desde aquela época, quase 45 anos atrás, nós já percebíamos de que havia alunos que já tinham medo de ir na frente, e mesmo se destacando como aluno... Bom aluno. Bom aluno. Nas provas. Mas com medo da rejeição dos colegas. Como ele era bom aluno, se ele for na frente e falhar, ele ia sofrer um trauma violento. E aí o que acontece? Aí a gente, aqui na faculdade, tem que apresentar alguns trabalhos, ou a própria, que o TCC, no caso, defender a tese, quando for o caso, tudo.
você tem que ter aquele preparo, não só de você apresentar o seu projeto, o seu trabalho, como também estar preparado para responder às perguntas ou do professor, ou dos colegas, ou do pessoal que tá ali na sua tese. Então, nós não temos esse preparo, não existe. Desde o ensino fundamental, médio, nós já deveríamos ter um curso, uma disciplina, já lá no começo, para que a gente pudesse ir trabalhando devagar esse nosso lado de medo da rejeição. Então, mas deixa eu dar uma sugestão antes de passar a palavra para o mestre. O que eu acho que eu entendi que ele falou é o seguinte, que não adianta racionalizar essas crianças. Por que ela tem tanto medo do julgamento? Será que o pai não critica demais ela em casa? Será que ela não é cobrada demais por um rendimento pela família, pelo pai, pela mãe, pela família? Porque aí, quando você é convidado a se expor, você não tem coragem. Porque o pai só critica, a mãe só reclama. Ou seja, não é razão, é a emoção. Mas essa insegurança na comunicação aconteceu comigo. O professor teve a gentileza, sabendo que eu sou professor de história, de explicar uma questão de independência. E eu estou acostumado com o ambiente de sala de aula, alunos do ensino médio, 10 anos de sala de aula, 2 anos de cursinho. Eu falei, é um assunto que é o meu arroz com feijão e tá tranquilo. Você tem domínio. Domínio tranquilo. Na hora que ele perguntou se eu poderia, eu fui. Na hora que eu dei de frente com aqueles alunos que é o meu arroz com feijão, mas que não era o ensino médio no qual eu estou acostumado, e estava o professor, que além de meu professor, também tem um currículo no qual você já mencionou, assistindo a minha aula, ele me cedeu acho que 10, 15 minutos para explicar sobre o processo de independência, eu tive essa insegurança da comunicação do que eu estava falando. Até eu, antes de começar, eu chamei ele e falei, olha, professor, eu posso falar como se eu estivesse em sala de aula, dando aula, esquecer? Ou você quer que eu explique? Não, ele me deixou totalmente à vontade e eu usurpei daqueles 15 minutos de aula dele para explicar, mas a insegurança minha de estar na frente... Ou seja, a razão ele tinha, o conhecimento da história da independência. E a autorização ali, o ambiente seguro ele tinha. Mas é a insegurança. É um outro ambiente. Ali ele não era professor. Sim. Ali Ele era colega. ele precisa da aprovação dos colegas. Porque para ele conseguir fazer uma boa faculdade, ele vai ter que ter o apoio dos colegas, ele vai ter que ter colaboração, eles vão ter que fazer trabalho juntos, eles vão ter que fazer uma série de coisas em grupos. Imagine que o Caio, por exemplo, dependendo do que ele fizesse ali, ele tivesse a rejeição social dos colegas. Então, por mais que seja professor, por mais que seja acostumado a falar em público, por mais que domine completamente a história da independência do Brasil, era só falar isso. O problema não é questão de falar. Eu dei uma palestra na UAB esse sábado agora, lá no centro de São Paulo, lá na sede da UAB. Uma palestra que, ainda bem, fez muito sucesso, 700 pessoas inscritas, auditório lotado, foi muito bom, foi muito legal. E eu falei sobre o que fazer para destravar a comunicação. Uma das coisas que eu ressaltei aqui, e parece que todos concordaram comigo, é falar diante de 100, 200, 300 pessoas não é diferente, a princípio, de falar com um grupo aqui, que eu estou com vocês. Estou com 3 pessoas aqui. Agora, quantos estão me assistindo? Quantos dá para saber. Estão? Milhões e milhões de pessoas. A gente chega lá. Talvez. Milhares. Mas vai ficar lá, não vai ficar disponibilizado? Vai. Nas redes sociais, no YouTube. Sim, fica Ou lá seja, disponível. A gente tem controle de até onde isso vai? Não. Aonde vai chegar? Se isso pode viralizar ou não? Mas a gente não tem controle. Então, gera uma responsabilidade maior? Gera uma responsabilidade maior. Agora, a mesma conversa, num outro ambiente, quando eu sou aluno, é diferente. Uma situação é eu estar lá como professor, eu tenho que falar. Quando eu estou como aluno, já é outra situação. Então, mas tudo não é falar? E o assunto também não pode ser igual? Não mesmo? Falando com uma, com duas, com 100, com milhares ou com milhões? O que muda? O que muda, para mim,
Essa possibilidade que eu tenho de ser julgado pela sociedade. Quanto mais pessoas puderem me julgar, e quanto maior a minha possibilidade de perder o favor das pessoas, de perder o apoio, de ser rejeitado, de estar sozinho socialmente, maior é o medo. Aí você fala, então você tem medo de falar em público, Ligeira? Mas é óbvio que sim. É óbvio que eu tenho medo. Se eu não tiver medo, eu sou um irresponsável. Sim. Eu estou aqui falando para você num programa que pode ter uma audiência muito grande. E independentemente da quantidade de pessoas que vai assistir, eu tenho que ter uma responsabilidade. Claro. O que eu falo aqui pode mudar a vida de alguém, para o bem e para o mal. Eu tenho que ser responsável, então eu tenho que ter medo mesmo. Eu tenho que ter medo não de falar em si, eu tenho que ter medo das consequências do que eu falo. Então eu acho perfeitamente normal o medo, é por isso que eu falei. A gente vive numa sociedade em que a gente tem que ser muito inteligente emocionalmente. Vamos falar em inteligência emocional. As pessoas têm que ter muita inteligência emocional. Nós não somos assim. É como diz o psiquiatra brasileiro Augusto Cury, a emoção é desinteligente. Ela é mecanismo de sobrevivência. E nós não podemos simplesmente querer domá-la. Domá-la como se nós... A gente se ela não pode tivesse um papel tentar útil. domesticá-la, mas domá-la não vai, né? Ou talvez as reações que nós temos diante das emoções. Edson, eu vou pedir licença, vou te interromper seu ímpeto de pergunta e para chamar um break rapidinho, até para a gente tomar mais água aqui. E tem muito assunto ainda aqui, viu, professor? Vamos falar muito aí. João Paulo, pode chamar o break aí. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Self-service, marmitex e combos especiais, salgados e massas artesanais, cardápio especial para eventos. Venha conhecer o Vila Rosa e experimentar as delícias do nosso buffet. Vila Rosa Restaurante e Rotisserie. Há 25 anos trazendo mais sabor em sua refeição. A Unimed Sul Paulista agora está no Itapê Shopping. Um espaço amplo e confortável. Equipe de diversas especialidades oferecendo serviços de saúde integrados. Atividades para beneficiários com mais de 60 anos e aulas de pilates. Aqui tem Unimed Sul Paulista. Natugran Marmoraria. Há mais de 40 anos no mercado, sendo referência de qualidade e atendimento. Somos especializados em mármores, granitos, materiais exóticos, industrializados e revestimentos de pedras naturais. Localização de fácil acesso, estacionamento no local e excelente estrutura. Entre em contato 15 3273 3868. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Se liga no que eu vou te contar. No Sicredi você poupa pra ganhar. Poupança premiada é ter com quem contar, é ter o melhor futuro no presente. Se liga, Sicredi tem poupança premiada. Você vai poupar e ter a chance de ganhar uma bolada. Ter com quem contar, é confiar na caminhada. Sicredi, poupança premiada. Prepare-se para um encontro especial com você mesma. Chegou Nativa Spa Uva Merlot, uma linha de autocuidado com fragrância magnética e envolvente. A partir da combinação do extrato de uva e óleo de quinoa, ajuda a retardar os sinais de envelhecimento da pele. Passe em uma loja, procure um revendedor, compre pelo site ou pelo WhatsApp oficial e garanta até 25% off. Nativa Spa é o Boticário. Promoção válida até 13 de abril. Consulte condições nos canais de venda. Nós não paramos de nos comunicar aqui durante o break, não é isso, Edson? Sim. Não paramos Nós de falar, falamos né? bastante e nos comunicamos pouco. É impossível não se comunicar de acordo com a PNL, né? Tem um preceito, Sim. mas é impossível não se comunicar, né? Eu estou me comunicando de alguma forma, transmitindo alguma mensagem, ou não? Tô, né? Ou está fechado, ou está incomodado, ou está com frio. Não sei o que Mas que tá se comunicando, tá. Não tenha dúvida, até pela comunicação verbal aí mesmo. Qual que é a importância, só dando continuidade aí, professor Ricardo, então da comunicação no direito? Porque o direito é a arte de argumentar, não é isso ou não?
Tudo. É a arte, não a ciência de argumentar. O direito né? trabalha o tempo todo com convencimento, mais do que convencimento, com a persuasão. A gente não quer só convencer a pessoa, a gente quer que alguém faça alguma coisa. Eu quero que o juiz, por exemplo, tome uma decisão a favor do meu cliente. Então a gente está convencendo. Eu quero que o jurado absolva o réu. O direito trabalha com essa arte da persuasão, que é convencer alguém a fazer alguma coisa. Não é só mudar a cabeça da pessoa, não. É que ela adote uma postura ativa. Então a gente precisa tratar, precisa estudar persuasão, comunicação. É imprescindível, é essencial. Isso vale para outras situações como na medicina também, não vale não? A relação do médico-paciente ela é a base do relacionamento aí. E aí a gente entra numa outra área que eu me atrevo a falar um pouco também pela minha formação em bioética. O que tanto a gente quer quando a gente busca um médico? É só um técnico que faça a prescrição de um remédio, ou é alguém que me escute, alguém que me ouça, alguém que demonstre o mínimo de humanidade? É isso que nós estamos precisando tanto. Se fala tanto em humanização da medicina, mas será que os médicos estão se tornando mais ou menos humanos? Ou que fale e que a gente possa entender. Também. Porque quando o médico fala a linguagem técnica, ele não está se comunicando. Porque a comunicação, aqui a semiótica, é você fala e eu entendo. Isso é uma comunicação. Comunicação tem que ter o emissor e o receptor. E como isso pode acontecer numa consulta de 5 ou 10 minutos? Como é que eu posso me sentir acolhido, me sentir respeitado? E grande parte, inclusive existem estudos científicos que demonstram isso, né? Grande parte do sucesso do tratamento está exatamente nessa tensão, na comunicação. Agora, quando não há comunicação... E essa comunicação entre o advogado com o seu cliente, que muitas vezes a verbalização do advogado é técnica. Você acredita que realmente ele tem que usar essa forma técnica ou ele tem que usar uma linguagem mais coloquial para o cliente poder entender o que está se passando? O grande segredo de um bom comunicador hoje não é falar difícil, é ser compreensível, é ser compreendido. O que adianta eu falar bonito se é aquela pessoa que todo mundo olha como ele fala bonito, né? Ele sabe usar as palavras. Não entendi nada que ele falou. É bonito, né? O que adianta isso? É claro que... Eu conheci um advogado, um primo, que no início de carreira eu fui conversar com ele, fui pedir algumas dicas. E ele tinha um costume, quando ele falava com a gente, com o cliente, ele falava o tempo todo, eu não sei se me entende. Era até um vício de linguagem, eu não sei se me entende. E por que ele repetia isso? Está procurando feedback, né? Ele procurava feedback e se certificar de que ele estava sendo compreendido, isso é fundamental. Mas isso não é só, gente, não é só no campo do direito, não é só na medicina, é na vida, é o tempo todo. Os relacionamentos entre casais os relacionamentos poderiam ser melhores, brigas, separações, divórcios poderiam ser evitados com melhor comunicação. A comunicação diminui o número de conflitos. Problemas emocionais de filhos, de adolescentes, problemas de demissões de empregados, conflitos nas empresas. Quantos problemas? Agora a gente tem que ter uma preocupação, as empresas têm que ter uma preocupação, por exemplo, com fatores de risco psicossocial. Os colaboradores estão adoecendo emocionalmente. Em grande parte é pelo excesso de cobrança, é por uma comunicação deficiente, é por desentendimentos. Se as empresas levassem em consideração, se a sociedade inteira, se o governo levasse em consideração todos os prejuízos decorrentes das falhas da comunicação, dos desentendimentos, tudo aquilo que poderia ser evitado, e se investisse só um pouquinho nisso, eu acho que a nossa sociedade seria uma sociedade muito mais saudável. Sem dúvida, concordo. Inclusive, realmente, no campo dos conflitos pessoais. Hoje, chamando um pouco a tecnologia na pauta aí, professor, você tem o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, são comunicações curtas, semiótica, um joinha. O que significa um joinha? Para de me encher o saco? Ou, legal, concordo com você. Grupo de família, acho que todo mundo tem grupo de família. Quando alguém escreve bom dia, ele pode ser interpretado de forma diferente por cada um dos membros do grupo. E lá vem o Edson falando bom dia de novo. O que ele vai me pedir dessa vez? Né? Oi, que saudade, o cara tá bem. Né? A gente é responsável pelo que a gente fala, não pelo que o outro recebe, né? Exatamente. Não dá para se livrar dessa responsabilidade. Se fala, a gente é responsável pelo que a gente fala, mas será que a gente também não tem uma parcela de responsabilidade pelo que o outro está entendendo do que eu falo, dependendo das palavras que eu utilizo, não é? Com certeza.
Aonde que a tecnologia interfere no cotidiano do direito? Eu confesso a você que eu tenho algum receio da inteligência artificial, do que ela vai produzir em termos de comunicação, relacionamento humano e futuro da humanidade. Por quê? Existem estudos que revelam que parece que a geração atual, quando eu falo dos nossos filhos, Sim. infelizmente, me dói falar isso, porque eu estou falando dos meus filhos, é uma geração que tem um menor QI do que o nosso. Pela primeira vez, nós tínhamos sempre uma evolução. O ser humano estava se tornando mais inteligente. E agora a gente corre o risco da humanidade se tornar menos inteligente. Em grande parte isso pelo excesso do uso de tecnologias, pelo excesso de iPad, de iPhone, de tablets, de aparelhos celulares, e agora da inteligência artificial. E aí eu faço uma pergunta para o telespectador, né? O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? O que nós estamos fazendo com as crianças? Como será o futuro delas? Porque certamente tudo isso vai impactar. Talvez não tanto em nós, mas vai impactar no futuro dos nossos filhos. Vamos proibir, vamos banir o uso da inteligência artificial? Não, isso é impossível. Mas nós temos que saber usá-la adequadamente. Um exemplo. Eu vou usar uma inteligência artificial para preparar os meus trabalhos, para fazer um discurso, eu vou pegar ideias. Sim, é claro que eu vou. Não tem como mais não usar. É inevitável. Para fazer a formatação, por exemplo, tudo isso eu posso usar a inteligência artificial. Mas eu não posso deixar de ser criativo. Na hora de passar os comandos, os prompts para a inteligência artificial, na hora de me comunicar com ela, eu tenho que ser criativo. E será que as pessoas vão saber usar, Fábio? Será que elas estão sabendo usar? Será que os pais estão se preocupando, estão incentivando os filhos a usar a inteligência artificial, mas de uma forma responsável? E qual vai ser a mudança na comunicação da sociedade? Você sabe que o GPT tem vícios de linguagem, né? Você sabe disso, já deve ter reparado. Já. Né? E ela vai aprendendo... Ele erra muito no jurídico. Muito. No jurídico ele erra muito. Em todos os campos. E ele vai aprendendo, inclusive, se comunicar, dependendo da forma como nós nos comunicamos com ele. E aí, o efeito algoritmo. Agora, olha que coisa absurda. A inteligência artificial aprende com os estudos, tudo que existe publicado. Mas agora, quantos artigos são publicados, ou quanta comunicação existe, que decorre da própria inteligência artificial? Então, a inteligência artificial produzindo conteúdo para alimentar circular a inteligência artificial. E cria, então, uma alimentação circular. E aí a humanidade corre o risco de emburrecer. A humanidade entra num looping, né? De perder a sua inteligência, mas mais do que isso, perder a humanidade. É a Eu única acho coisa que a em gente não relação à família já diminuiu bastante. Porque hoje você vê a criança ou adolescente muito mais no celular, conversando, Facebook e outras redes, do que a própria com a família, o pai, mãe, trocando ideia ali. A família parece que está acabando um pouquinho nesse sentido de comportamento. Você já deve ter visto, né, Edson, no restaurante, tem 4 pessoas ali, todos no celular. Sim. Eles não estão conversando mais. Aí na hora de tirar o print, todo mundo dá aquele sorriso para demonstrar a vida que faz de conta. Isso acontece em festa de adolescente hoje. Ou você vai no restaurante, tira a foto do que você está comendo para colocar lá na rede social. Ninguém tira foto lá de um ovo frito. Não. Vou mostrar aquela vida irreal. Mas eu queria aproveitar a tua pergunta e redirecioná-la para o Caio, porque o Caio lida talvez com alunos de menos idade. Sim. Você dá aula para ensino médio. Ensino médio. O que você sente no ensino médio hoje, Caio, em termos de uso de inteligência artificial, do uso de celular, de comunicação? Você acha que as pessoas estão se comunicando como se comunicavam no passado, ou os jovens estão ficando mais fechados dentro, cada um do seu mundo? Olha, eu estou há 10 anos na educação, não tenho um tempo muito assim, mas eu já entrei, estava começando o uso de smartphones, de pesquisas, né? E é assim, desde a pandemia para cá, os alunos estão intensificando o uso de smartphones, o uso da inteligência artificial para entregar trabalhos, para fingir que me engano e eu finjo que acredito, né? Então, eu tento me adequar a isso. Só que é um aluno que chega, vamos supor, no nível superior, ele não tem noção nenhuma de ensino médio, ele não tem noção nenhuma de ensino fundamental, ele acaba sendo um analfabeto funcional.
Ele sabe ler, escrever ali, ele não consegue interpretar o mínimo daquilo lá. Porque ele usou artifícios de inteligência artificial, ele usou o Google, né? E ele acabou não se preparando, não se capacitando para estar num nível superior, ou então entendendo aquilo que ele estava estudando. Então, eu sempre procuro fazer com que o aluno ele entenda aquilo que ele está estudando. Eu brinco, eu falo para eles assim, eu sou um professor preguiçoso, não encho lousa. Eu faço um tema e trabalho aquele tema até ele entender, até ser prazeroso para eles. Eu venho de uma forma, como você falou, eu gosto da aula para ensino médio, cada um, porque é uma forma despojada. No ensino fundamental eu não consigo fazer dessa forma despojada que seja prazeroso, igual é para o ensino médio. O público é diferente, né? Sim. O que eu percebo é que as denominações elas vão se mudando. Hoje, alguém passa um WhatsApp para você, eu confesso, muitas vezes eu não sei o que a pessoa está tentando. Não usa falar. Ponto, não usa interrogação. Eu não sei. Aí tem que ligar para a pessoa ou escrever. Explique para mim o que isso quer dizer, porque não sei. Eu acho que eu estou fora da casinha, porque não sei o que está acontecendo. Aí você conversa com alunos até de universidade, conjugando o verbo me. Aí você fala, meu Deus! Aí você pergunta, você já leu alguma obra de Machado de Assis? Quem que é esse? Machado de Assis, sabe, é o cara que o nosso escritor mais lido do mundo. Tem até uma matéria, uma disciplina que estuda sobre Machado de Assis. E o personagem dele lá do Capitu foi o único personagem que Freud analisou. Freud sempre... Você conhece isso aí? Sim, Freud analisou o personagem. A única coisa, ele fazia terapia com seres humanos, mas de repente ele resolveu analisar um personagem. Quem foi? Capitu. Então você percebe que isto, se você pergunta Semana da Arte Moderna, o que é isso? Então a gente está perdendo aquele senso cultural. Aí o Caio, uma vez, falou para mim, pai, vou levá-lo a conhecer um local só de gente chique, gente importante. Eu fui. Fui conhecer. Me leva aonde? No Rio de Janeiro. Falei, até lá tem gente chique, importante. Aonde ele me leva? No cemitério São João Batista. Falei, Caio, cadê as pessoas importantes? Tá aí, pai, tá enterrado aí. Então, claro que realmente tem pessoas importantíssimas lá na literatura. Mas aí você vê que estão morrendo. A gente não vê mais nenhum escritor, nenhum filósofo. Não. Mas eu já ouvi de aluno, Edson, numa situação, num discurso semelhante a esse, do aluno falar assim para mim, você entendeu o que eu quis dizer, não entendeu? Então, assim, com erro de português, com nenhuma preocupação com a norma. E como que você lida com isso na sala de aula? Eu acho que aí a gente consegue entender por que a gente está correndo o risco da humanidade ficar menos inteligente. Tem um livro que eu gosto muito, do professor Pierluigi Piazzi, ou professor Pier, como ele gostava de ser chamado. Infelizmente já falecido, mas deixou bons vídeos aí que estão espalhados pelo YouTube. O professor Pierluigi Piazzi é um italiano que veio para o Brasil muito cedo e a vida inteira dele foi dedicada à docência. E ele tem, acho que, 4 livros, mas um deles é fundamental, acho que para todo aluno. É Aprendendo Inteligência. É um livro fantástico, um livro fininho, fácil de ser lido, bem-humorado. Mas esse livro é um daqueles que verdadeiramente mudou a minha vida. Eu recomendei para a sua turma, né, cara? Eu sempre falo para os alunos, leiam esse livro, por favor, leiam. Porque eu vou confessar uma coisa agora, publicamente. Fica só entre nós aqui. Fica só entre nós. Eu li a minha vida inteira, Edson, mas eu não gostava de ler. Eu não gostava de ler. Eu lia porque eu era obrigado.
porque eu sempre queria aprender, eu queria estudar, eu achava importante estudar, então eu lia. Mas eu senti prazer com a leitura e me tornei um leitor voraz após ler esse livro do professor Pierluigi Piazzi. Como chama? Aprendendo Inteligência. Ele, infelizmente, o livro tem algumas desatualizações do campo da neurociência, porque ele já faleceu há alguns anos, mas, na essência, o livro é maravilhoso. E ele fala algumas coisas muito simples. Ele fala, por exemplo, ao contrário daqueles paradigmas que nós estamos acostumados, que o aluno tem que estudar pouco. Olha que maravilha. Estudar pouco, não estuda muito. Respeite o seu limite, mas estude todos os dias. Porque um dia perdido é irrecuperável. Ele fala, por exemplo, que o aluno não tem que estudar para a prova. Tem que estudar para a vida. Na véspera da prova você descansa. Ele fala que o aluno, se está lendo um livro e não gostar daquele livro, pare. Vai buscar o estilo de literatura que você goste, mas leia. Leia, porque é a leitura que te deixa mais inteligente. E a gente está falando de comunicação. Muitas pessoas têm problemas de comunicação. Às vezes esse problema é uma questão de falta de vocabulário. Repertório. Como é que eu vou ter vocabulário? Perfeito. Ah, mas eu não consigo, eu vou falar e as palavras travam. É claro, eu não vou falar com aquela linguagem desleixada do meu dia a dia, eu quero caprichar um pouquinho mais, e quando eu quero caprichar um pouquinho mais, eu não tenho vocabulário para isso, eu travo. O máximo que ela lê é Facebook? Fica difícil, né? Lembrando que Machado de Assis era gago. A Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Só assista um outro programa. Cara, você vai longe. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Ricardo, porque ele fala bem, tem postura, mas você já enroscou em alguma palestra? Você já se perdeu um pouquinho ou não? Eu vou falar uma coisa aqui, até para incentivar quem está nos assistindo. Eu enrosco sempre. Eu não quero ser perfeito, não. Eu quero me dar o direito de errar muito. Eu falo para os meus alunos, errem, e não se preocupem com os erros, porque o que nos torna humanos e o que vai nos diferenciar da inteligência artificial é exatamente errar, é o erro, e é dar risada de si mesmo, dos próprios erros. Mas já aconteceu algum fato que, de repente, que você possa nos falar? Mas dizer que se aconteceu algo assim que eu tenha travado completamente numa palestra, não, isso infelizmente, que eu me lembro, não, né, de ter travado completamente, né, de conseguir, de não conseguir talvez, né, mas de ter lapsos de memória. O que a gente aprende é estratégias. Algumas situações a gente mesmo cria e se coloca em dificuldade. Por exemplo, eu falo para você, olha, tem 3 pontos importantes que eu gostaria de abordar. Por exemplo, vou falar da retórica aristotélica. Aristóteles, na sua obra Retórica, nos ensinou que para a função persuasiva da retórica, a retórica tem várias funções, mas a função persuasiva de convencer o outro depende de 3 elementos. Eu falo, o primeiro elemento é o ethos, que diz respeito à ética, ao caráter, à credibilidade, aquilo que eu sou. O segundo elemento é o pathos, que diz respeito à vulnerabilidade, à emoção. Aí o terceiro elemento... Aí eu travo. E aí é um momento que eu não posso travar. Sim. Porque eu falei que seria um 3. Eu já falei que seria um 3, está todo mundo querendo saber qual é o terceiro. Esse é um erro que pode acontecer. Sim, claro. Por que não pode acontecer? Somos falíveis. Qual que é o terceiro? O terceiro é o pior que eu esqueci agora. O terceiro é o logos. Que a palavra é a lógica, é a racionalidade. A gente se preocupa demais com as palavras que vai utilizar. Eu acho que é muito difícil isso acontecer comigo, Edson, porque eu não me preocupo tanto com as palavras. Eu me preocupo mais com a ideia. E se por acaso eu esquecer, vamos supor que o que eu fiz aqui, né, brincando, fosse verdadeiro. Eu falo, não, tem um terceiro elemento, mas eu vou falar dele daqui a pouco. E deixo para lá. É uma técnica. É uma técnica. Eu uso como se fosse uma estratégia. Mas o terceiro é interessante. Mas eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E eu deixo de lado. Eu vou continuar, esqueço, deixo de lado mesmo. Mas eu tenho que verdadeiramente esquece também. Deixar de lado. Se eu lembrar, ótimo, eu volto. Agora, lembra que eu falei que tinha um terceiro elemento? É o logos. Agora, e se eu não lembrasse? Talvez o público tivesse esquecido. Ou então eu vou falando, mas o terceiro, eu quero que você pesquise. Porque é extremamente importante. Pronto, aí a gente arruma uma estratégia. E tá tudo bem. Eu não sou e não tenho que ser um computador, eu não sou uma máquina. Um ponto, professor, o senhor falou aí numa fala sobre a questão da saúde mental.
Eu entendo, não usando o termo técnico, mas que a gente esteja vivendo quase que um período de pandemia de saúde mental. Tal a demanda, né? Aqui na nossa cidade, Caio, se precisar de um psicólogo, um psiquiatra, você não consegue, nem particular, porque está todo mundo procurando demais. E o link dessas psicoterapias com o direito, porque óbvio que o direito corresponde ao comportamento da sociedade. Como advogado e como psicoterapeuta, as pessoas estão mais nervosas, mais agressivas, mais enérgicas. Está aumentando os conflitos ou não? Será que a humanidade está enlouquecendo? Será que... eu não ia falar isso, mas fica essa minha pergunta aí. Eu me preocupo muito com isso. Se falava que a depressão era o mal do século. Acho que toda pessoa, em algum momento da vida, talvez tenha tido, tem ou terá algum problema relacionado à saúde mental. Não estou falando nem de questões mais sérias. Estou falando de transtornos sérios que demandem tratamento psiquiátrico. Mas eu falo algo que afete a sua saúde, afete a sua vida, afete o seu dia a dia. Isso já é preocupante. Talvez nem todo mundo tenha depressão, mas como que é a qualidade de vida das pessoas? Agora se fala, então, se a depressão era o mal do século, a ansiedade é o mal do milênio. Quem não é ansioso hoje? E até que ponto é possível não viver uma vida com ansiedade quando nós somos sempre cobrados além dos limites? Isso no emprego, no estudo, em qualquer campo. Então você fala do aluno, do estudante de direito. Será que a gente não está exigindo demais desse aluno? Quem é que vai ser juiz hoje? Quem é o juiz? É aquela pessoa que tem uma capacidade de memorização. Decorar os códigos. Tem que decorar. A gente precisa mais do que isso. Eu preciso de juízes humanos. Como que pode um juiz, um magistrado, Edson, faz lá 5 anos de faculdade, estuda 2, 3, 4, advoga 2, salvo engano, né? Tem que ter 2 anos de experiência. Viu? Mas com 25, 26, 27 anos, pode virar juiz. Eu falei do José Renato maturidade aqui. Viu? Tem juiz que não é casado, que não tem filho, que não ele tem... é de Itapetininga, né? O Naline é de Itapetininga. Eu não sei se é de Itapetininga. Mas eu sei que o Naline, me dando aula há 30 anos, ele já era presidente da Escola da Magistratura, ele já dizia, os juízes estão recebendo um poder com o qual eles não sabem lidar. Ele tem um poder enorme, ele manda soltar, ele manda prender, ele tira filho do pai e dá para a mãe, tira o filho da mãe e dá para o pai, ele tira a sua casa e dá para o outro. Será que as pessoas estão preparadas? As faculdades de Direito têm que se preocupar muito mais com a saúde mental, com a saúde emocional. Eu tenho que preparar os nossos jovens, os nossos futuros profissionais do Direito, e não é só no Direito, não é? Não é só no Direito, mas eu tenho que preparar. Nós, como professores, temos o nosso papel nisso, em preparar os nossos jovens, os futuros profissionais, não só para a técnica, não só para o conhecimento que eles vão adquirir, mas também para a qualidade de vida. Como é que eles vão aplicar aquilo no futuro, sem perder a humanização, sem se cobrarem demais, sem enlouquecerem, sem adoecerem. Porque infelizmente, parece que o que a gente está observando é uma sociedade cada dia mais doente emocionalmente. É uma tendência, não? Na sua opinião pessoal? Me parece que é uma tendência, mas que a gente poderia fazer alguma coisa para reverter isso ainda. E a gente não sei até que ponto a gente está fechando os olhos, talvez ainda por causa de um preconceito. Aí, se você me permitir, por que quando a gente fala de uma pessoa, por exemplo, a pessoa está lá com o braço quebrado, ninguém vai ridicularizá-la se ela tiver que engessá-lo, ir no médico, fazer um exame. Agora, se o problema não está no braço, se o problema está no cérebro, que pode ser uma simples falta de vitamina, pode ser o sono inadequado, eu não estou dormindo direito, não me alimento direito, não faço exercício físico, pode ser uma questão química. E qual o problema de eu ir num psiquiatra e ele me receitar, me prescrever um remédio para eu viver melhor? Ou de eu fazer uma terapia, ou com um psicólogo, ou com outro tipo de terapeuta, mas que me ajude a levar uma vida mais produtiva, mais saudável. Por que a sociedade ainda tem tanto preconceito em relação a isso? Né? É o que eu me pergunto. Então a gente está observando as pessoas adoecerem, mas a gente observa um preconceito que caminha ao lado disso e que impede que muitas pessoas busquem ajuda. Agrava a situação, né? Agrava a situação. Hoje, muitos psicólogos, eles estão procurando outros profissionais psicólogos. Aqui o psicanalista,
eles procuram. E os advogados também deveriam fazer terapia. Não só é que nós estamos falando aqui dos operadores aqui do direito. Os advogados também precisam, porque muitos vão para a cadeia, vão para o presídio, e lá é uma energia muito, muito pesada, muito, muito forte. Aí ele sai de lá como se... Não, eu acho... E outra coisa, a história também, de repente, vai defender o estuprador. História que abala com a pessoa, ou uma criança foi violentada, que abala. E eu acredito que deveria ter uma terapia para advogados. Eu não sei, Edson, se uma terapia para advogado, eu não sei nem se todo mundo deveria fazer terapia, né? É claro que eu, trabalhando com psicoterapia, sendo terapeuta, talvez fosse vantajoso eu dizer assim, não, façam terapia, todos vocês, façam treinamentos de oratório, para vender aquilo que eu faço. Eu não vou chegar a esse extremo, mas eu acho que a gente tem que começar a olhar para si mesmo. O autoconhecimento é importante. Pode ser que eu não vá fazer terapia, mas eu tenho que ter um livro que vai me ajudar a refletir, eu tenho que ter alguém com quem eu possa conversar. Agora, se for o caso de eu chegar à conclusão, não, preciso sim de uma ajuda, vamos deixar esse preconceito bobo de lado e vamos buscar ajuda. Sim. Não é só do advogado, não é só do médico, eu acho que é da sociedade como um todo. Quem não é pressionado hoje? Eu não sei se você nunca é pressionado, se nas atividades, vocês que estão nos assistindo, será que na atividade que você exerce você não sofre pressão nenhuma? Será que no seu dia a dia você pode dizer que está tudo perfeitamente tranquilo? Ou às vezes existe sobrecarga de trabalho, existe esgotamento mental, você já acorda cansado, você tem falhas de memória, você sente que não está bem e que poderia buscar uma ajuda então. Poderia buscar. Pega o ônibus lotado, se demora 1, 2 horas para chegar ao seu emprego, chega lá a pressão do chefe, depois você volta todo aquele processo, 2 horas para chegar em casa, ônibus lotado, salário baixo. Eu que vivo parte do tempo em São Paulo, na cidade de São Paulo, parte do tempo em Itapetininga, viver para mim em Itapetininga, quando eu estou aqui dando treinamentos para empresas, aqui eu falo, vocês são privilegiados. Vocês que podem trabalhar aqui em Itapetininga, vocês têm muito mais saúde mental. Sim, sim. Porque a sensação que a gente tem na cidade de São Paulo é que você sai de casa indo para uma guerra, diariamente. Risco de assalto, de inseguranças. É uma luta para conseguir chegar no seu trabalho, só isso, já é uma luta. Você não sabe, você tem dúvida se você vai chegar vivo no trabalho, se você vai sobreviver. Então é claro, quem tem possibilidade de viver numa cidade como Itapetininga, eu acho Itapetininga uma cidade maravilhosa para se viver. A qualidade de vida aqui é muito superior. Eu concordo. Meio que encaminhando para o encerramento, que já estamos com 7 horas e pouco. Professor, os jovens estão escolhendo um vestibular para fazer, escolhendo uma profissão para seguir, muitas vezes eu ouço que eles querem o que dá dinheiro. Vou fazer tal coisa porque dá dinheiro, vou fazer medicina porque médico ganha bem, ou vou ser juiz porque juiz ganha bem, e por aí vai. Ninguém quer ser jornalista, né? Mas eu acho que está dando mais dinheiro hoje. Um outro programa. Nem professor também, né? Nem professor, exatamente. Que dica que o senhor dá? Qual é a sua recomendação? O que dá dinheiro? E o que dá felicidade? O que é talento? Como orientar esses jovens, professor? Só isso. Você tem 6 horas agora. Só isso. Se tiver algum jovem nos assistindo, eu diria para você o seguinte: acima de tudo, procure ser feliz, levar uma vida satisfatória. E pense bem, na hora de escolher uma profissão, se ela faz sentido para você, para aquilo que você deseja. O dinheiro é uma consequência. Pode parecer discurso motivacional, mas eu te garanto que não é. O dinheiro é uma consequência de um bom trabalho realizado. Se você gosta do que você faz e você procura ser o melhor naquilo que você realiza, você vai respeitar seus limites, você vai respeitar a sociedade, você vai respeitar as outras pessoas e, consequentemente, você vai atingir aquilo que você deseja. Pode ser que você se torne rico, milionário? Talvez. Pode ser que não, mas certamente você vai ter o necessário para levar uma vida boa, uma vida de qualidade. Mas, acima de tudo, eu não quero que meus alunos sejam os mais ricos ou os mais inteligentes do cemitério, não. Falou que seu filho levou no cemitério. Olha que coisa simbólica que o Caio fez, olha que coisa forte. Eu não quero que os meus alunos sejam os mais ricos, os mais inteligentes, os mais bem-sucedidos do cemitério, para que um dia eu visite o cemitério
e fale, olha, aqui estão as pessoas mais inteligentes que já viveram. Eu quero que você seja uma pessoa realizada, que respeite a si mesmo, que respeite o próximo, que respeite quem está do seu lado, que contribua de alguma forma para que a nossa sociedade se torne, se não melhor, pelo menos mais suportável. E que você seja verdadeiramente feliz, permitindo que as pessoas à sua volta também sejam mais felizes. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixaria. Muito bom. Professor e aluno Caio, gostou da prosa ou não? Opa, gostei da prosa. Eu não converso mais na sala de aula, senão eu não deixo da aula. A gente estava falando de saúde mental e observe que a comunicação pode prejudicar ou auxiliar na saúde mental. Pode nos explicar mais ou menos o poder da comunicação? Pode... Acho que, sem dúvida, ela pode piorar e pode ajudar. Por quê? Quando eu falo de comunicação, eu falo de relacionamento humano. E quando eu falo de relacionamento humano, eu estou falando de como a minha mente está funcionando, se o ambiente em que eu trabalho, o ambiente que eu estudo, que eu faço as coisas é agradável ou não. Então é claro que a comunicação ela pode afetar diretamente ou indiretamente a saúde mental do indivíduo. Tá? Por isso que eu acho extremamente importante, por isso que eu uno as duas coisas. E a comunicação não violenta, né? Porque isso interfere demais. Sim. Né? Comunicação não violenta, que se popularizou, né, com o livro do Marshall Rosenberg, também é fundamental, porque a gente critica muito. Mas vamos fazer a crítica construtiva. Eu não gosto de crítica construtiva, não. Acho que ninguém gosta. Toda crítica é meio destrutiva. E, de repente, o Marshall Rosenberg ele vem com os 4 elementos. Eu falei 4. Agora vou começar a anotar aqui. E que são, na verdade, muito simples. É que eu não vou falar deles hoje. Porque, basicamente, é você observar o que está acontecendo ao invés de criticar, sem julgamento. Você observa, você expressa os seus sentimentos. Você diz, não é o que o outro, é você. Você fez tal coisa, Fábio. Eu observei que você fez tal coisa. Você falou tal coisa de mim aqui. Eu me senti meio mal com o que você falou. Sabe por que eu me senti mal? Porque eu tenho uma necessidade. Eu te explico a minha necessidade. Então eu quero te fazer um pedido. Próxima vez, não fale assim não, fale de uma outra maneira. Pronto. É muito melhor, com esses 4 elementos, essa comunicação não violenta, em resumo. Sim. É muito melhor eu fazer isso do que eu chegar para você te criticando, te ofendendo, revidando. E a gente anda muito beligerante. O profissional do direito é muito briguento. Quando uma autoridade sobe assim, num carro de som lá na frente de 100 mil pessoas e fala: juiz do Supremo, você é um canalha. Isso é agressivo? Edson, para encerrar a conversa, senão vai mais 6 horas de programa aqui. Olha, foi muito produtivo. Veio de batom ou não? Trouxe batom ou não? Trouxe, está no carro lá. Mas estou com medo de mostrar aqui. Olha, foi muito produtivo conhecer aqui o professor e doutor aqui, Ricardo. Eu admiro aqui os professores. Eu já tive empresa, cheguei a ter 200 funcionários. Eu sempre trabalhei, isso há muitos e muitos anos, com a divisão aqui do lucro. Então, sempre porque aquilo tudo não era meu. Era daqueles que estavam lá me ajudando a produzir. E eu amo ser professor. Eu não estou professor, já faz 38 anos. Eu não sou professor. Aliás, eu não estou professor, eu sou professor. É diferente estar e ser. Está dentro de você, né? Isto. Eu deixei que esse lado, esse amor do magistério entrasse em mim. E não eu que escolhi, claro, eu escolhi aqui a profissão, mas eu poderia ter abandonado quando eu tinha a minha empresa. Estava bem, mas eu nunca abandonei. Eu sempre ia dar aula. Porque eu amo e sou feliz e tenho orgulho de ser professor. Quando as pessoas falam, mas é professor, ganha mal. Ok, eu amo ser professor. Eu acho que se eu fosse rico, eu ia pagar para ensinar. Porque eu amo ser professor. Você é professor, todos nós somos aqui.
Aí, como professor, aí colocou: eu sou feliz em ser professor. E a minha mãe, coitada, ela não tinha essa mão, porque ela perdeu, foi com rojão, criança. E eu sou extremamente gago. Sabiam disso? Não. Eu não sou gago. Eu sou extremamente gago. Eu sou mais gago do que Nelson Gonçalves. Mas eu aprendi a controlar com a respiração yoga. A respiração faz a gente pensar e falar mais devagar. Porque o gago, ele tem medo que as pessoas percebam que ele está gago. Mas ele é gago, fazer o quê? E também ele quer falar, ele quer produzir as palavras mais rápido do que o seu pensamento. Ele já sabe. Ansiedade. Então, a yoga me ajudou bastante. Aliás, quem não é gago? Até o Silvio Santos era. Se eu dar um tema no qual vocês não dominam, para apresentar amanhã, vocês vão gaguejar em alguma situação. Mas é isso, você tem que dominar aquilo que você vai falar, porque aí tudo se flui maravilhosamente bem. Poeta hoje, né? Não entendi a resposta da Capitu ainda. Professor Edson, vou lhe ofertar, em nome do O Boticário, um perfume, o Omni Spirit. Eu estava precisando mesmo, cheirosinho. Porque eu só uso leite de rosa. Não, agora você vai passar a usar Boticário. E antes de pedir as palavras finais para o nosso convidado especial, Caio, um Malbec para você do O Boticário. Obrigado, Fábio. E não quero dizer nada não, mas vou dar um Malbec também para o professor. Você chegar na sala de aula com o mesmo perfume. E vai achar isso. Não tenha medo do cancelamento. Eu já conheço. Mas eu não me responsabilizo. Uma fragrância muito gostosa. Muito obrigado. De coração, professor. Do Boticário para o senhor. Gostou da conversa, professor? Uma delícia de conversa. Foi muito gostoso. Passo de ano, esse quarteto aqui foi muito bom. Um quarteto de professores. Eu espero que, sobretudo, os seus ouvintes, os seus telespectadores tenham gostado, tenha sido prazeroso também. Afinal de contas, foi um bate-papo mesmo muito agradável. Johnny, tá aí, Johnny? Acho que o propósito do Telescópio não é um programa, o Edson acompanha sempre, né? Não é jornalístico no sentido de noticioso. Né? O que aconteceu hoje, o que o Trump fez e o que o Lula fez, o que o Corinthians ganhou, deixou de perder. E sim de debate de ideias, muito enriquecido pela presença de vocês três aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a cada um de vocês. Para mim, Caio, é um prazer ter você como meu aluno, é uma honra conhecer seu pai hoje. O Edson foi maravilhoso. Fábio está no seu programa, conhecer a utilidade pública que isso aqui tem, como a gente precisa de bons programas instrutivos e, ao mesmo tempo, com esse ar de descontração. A gente precisa, porque muita coisa é produzida hoje, mas aquilo que ajuda a sociedade, infelizmente, ainda é raro. E para mim foi um prazer, espero que você que tenha nos assistido, um pedacinho, o programa todo, não importa, que de alguma forma a gente tenha contribuído um pouquinho com a sua vida. Para mim é um privilégio entrar na sua casa, através do computador, através do seu celular, chegar no seu ambiente e ter a sua atenção, ter a atenção da pessoa, que o que alguém tem de mais valor hoje, de mais precioso que pode me dar é a atenção dela. Muito obrigado. Se eu puder contribuir de alguma forma com a sua vida, estou à disposição. Posso deixar Instagram? Lógico. Meu Instagram é ricardo.ligiera. Não é ligeira, tá? É ligiera. @ricardo.ligiera. Tem sempre dicas, tem sempre matérias voltadas à comunicação, à melhoria, à gestão emocional, à qualidade de vida. E se você quiser me dar a honra de entrar em contato comigo, prometo responder as perguntas, prometo interagir, porque acho que a grande beleza da comunicação é essa. É a gente perceber que a gente não está sozinho no mundo, que a gente faz parte de um grande ecossistema e que o nosso papel, na verdade, é poder contribuir para um mundo melhor. Obrigado, gente. Obrigado, Fábio. Ouço com emoção, professor. E
é o que a gente chama de comunicação com propósito, né? A gente tem que contribuir, todos, cada um na sua profissão, com um pouquinho melhor na sociedade, né? Isso que contribui um pouco, né? Sim. Valeu, obrigado. Obrigado, Edson. Obrigado, Caio. Isso aí, João Paulo. Vambora, João. Pode chamar aí as letrinhas aí, porque amanhã tem Telescópio, meio-dia em ponto. Hoje foi gravado, amanhã ao vivo. Acompanhe sempre a programação da TV Itapê. Fiquem com Deus. Até amanhã. Telescópio. Oferecimento. Plano de Assistência Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Unimed Sul Paulista. Sempre próximo, com o compromisso de cuidar de você. Sicredi. Conheça nossa agência. Aberto a partir das 9h30 às 15h30.